Amém. Louvado seja Deus. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que aqui se encontra. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos fazer uma leitura que se encontra em Salmos 122, verso 1. Amém? Alegrei-me quando... Mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Que a alegria do Senhor esteja em nossos corações, para louvar, para engrandecer a Ele, que é o nosso Deus, é o nosso Salvador, digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Vamos louvar o nosso Deus em comunhão.
perto quero estar, junto a seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar você a fazermos uma oração. Os irmãos, se possível, se colocar de pé. Oremos. Pai, nós nos reunimos aqui na tua casa, Deus. Obrigada, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigada por cuidar de nossas vidas todos os dias. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui te louvando e aprendendo mais da tua palavra. Nos abençoa aqui essa noite, que possamos ser edificados com a tua palavra, que possamos ser edificados com tudo que irá acontecer aqui essa noite. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Vamos continuar louvando. Eu me rendo. Nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de estar dizimando e ofertando.
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Hoje encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Esse aqui, Jesus, esse aqui. Amém. Peço aos irmãos que, se possível, abrem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Amém. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Louvado seja Deus, que a nossa fé seja uma fé forte, firme, e a nossa esperança esteja sempre no nosso Deus. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou decepção, Fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente,
está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó, quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Esse nome é, oh, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável.
Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, poderoso é o Teu nome, Senhor. Lindo é o Teu nome, Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ti eternamente. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente na Tua casa para Te louvar e Te engrandecer, Deus. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, que a cada dia nós vamos estar contribuindo para a Tua obra, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos irmãos, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, fortalecendo a cada um, assim como toda a Tua igreja, Deus. Te pedimos agora entendimento e sabedoria da Tua palavra, que o Senhor possa a cada dia nos fortalecer através da oração, através da leitura da Tua palavra, através dos louvores. Abençoa a vida do irmão Fernando, que está levando a Tua palavra nessa noite, Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz esteja com cada um dos irmãos. Estamos aqui louvando ao Senhor no primeiro domingo do ano, né? A igreja está reunida mais uma vez para... Encerramos o ano fazendo isso e estamos aqui novamente glorificando e louvando o seu nome. E nesta noite nós vamos aprender um pouco de quem é esse Jesus que nós cantamos, né? Várias músicas essa noite falamos de quem é Jesus. Jesus, esse nosso nome, que quão maravilhoso esse nome é. Mas será que realmente nós, como igreja do Senhor, nós temos entendido realmente quem é esse Jesus? E nesta noite, à luz das Escrituras, nós vamos tentar responder quem é esse Jesus que tanto nós falamos aqui nesse púlpito, tanto nós cantamos nas nossas canções aqui na igreja. A igreja louva esse nome todos os domingos, todas as quartas-feiras, louvamos em casa, né? Mas será que realmente nós entendemos quem é esse Jesus de fato? Esse Jesus que nos alcançou das trevas, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos tornou seu povo? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 até o 29. Uma leitura extensa. Vamos ver o que Paulo vai falar esta noite, através das Escrituras. E vamos tentar responder esta noite, quem é esse Jesus de fato que nós louvamos, que nós adoramos e que nos alcançou. Amém? Todos encontraram? Digam amém. A palavra do Senhor nos diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos deles, por causa da disposição interior do mau procedimento de vocês. Contudo, agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante deles santos, sem culpa e livres de toda acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, e sem se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram
e quem tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela mesmo me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para que apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra, o ministério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. A este Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando, conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Meus irmãos, Deus, nós estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua Palavra. O Senhor já falou ao coração através das músicas, e agora nesse momento que o Senhor possa falar através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo discirna em nossa mente, em nossos corações, que nós possamos aprender, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu já disse, né, nesta noite eu quero conversar com os irmãos sobre quem é esse Jesus que nós servimos, né? Porque nesse mundo que nós temos vivido, um mundo mau, um mundo caído, como a sua própria palavra diz, né? Que o mundo jaz no maligno, João fala isso na sua carta, e nós temos visto as pessoas falar de vários modos desse Jesus, esse Cristo que nós servimos. E não é só de agora no nosso tempo ou aqui no nosso século, mas as controvérsias sobre Jesus já vem vindo de muito antes, lá do começo de toda a história. Então, tal que Paulo aqui escreve a Colossenses para poder revelar aquele povo e ensinar aquela igreja aquilo que eles já tinham aprendido. Eles tinham sido alcançados pela graça, eles tinham sido alcançados por esse Cristo que morreu na cruz, mas vós e outros estavam acontecendo coisas no meio da igreja que estavam tirando a atenção daquele jovem pastor que estava cuidando daquela igreja. E ele, em uma das suas visitas a Paulo, que estava preso, né, contou o que estava acontecendo. E Paulo disse: não, eu vou escrever uma carta para Colossos, para que eles possam entender realmente quem é esse Cristo, quem é esse Jesus que nós servimos. Porque eles estavam, os judaizantes, juntamente com os filósofos da época, eles estavam querendo dizer que Cristo, que Jesus, o sacrifício da cruz não tinha sido suficiente para a salvação daquele povo. Que aquilo que Cristo fez na cruz não era suficiente para salvar eles, e não era suficiente para salvar nem eu e nem você. Era isso que aqueles homens estavam pregando no meio daquela igreja. Tão tal que estava acontecendo várias coisas ali que não estavam condizendo com a palavra, que naquela época foi conhecido como a heresia de Colossos, porque era uma coisa que estava totalmente longe daquilo que a Escritura nos ensinava. E hoje no nosso meio não é diferente. Muitas pessoas têm falado desse Cristo de muitas maneiras. Muitas pessoas só veem a Cristo como um banqueiro que pode enriquecer você da noite para o dia. Venha e traga algo que você vai ficar rico. Outras pessoas têm olhado para esse Cristo só como um curandeiro. Se eu estou doente, eu vou lá e vou ficar curado. Não, o nosso tempo de hoje em dia não está diferente de antigamente. As pessoas têm pregado um Cristo totalmente diferente de quem Ele é. E nós, como igreja do Senhor, nosso papel é entender e reconhecer realmente quem é esse Jesus que nós servimos? Quem é esse Cristo que nós acabamos de cantar? Que quão maravilhoso esse nome é. Será que está só nas nossas palavras? Ou será que realmente nós temos conhecido esse Cristo de fato como Ele é em nossas vidas? Ou será que nós só cantamos aqui na igreja, no momento do culto, em quatro paredes, e quando nós saímos dali para fora, nós não entendemos mais quem é esse Jesus, no meu jeito de viver, no meu jeito de conversar com as pessoas?
no meu jeito de me comportar no meio da sociedade, com os meus funcionários, com os meus patrões? Será que esse Cristo tem modelado a minha vida como realmente eu canto todos os domingos após domingo aqui na igreja? Ou eu tenho só cantado aqui e deixado aqui, tenho vivido esse Cristo só aqui na igreja? E nesta noite, através desses textos, nós vamos aprender 4 lições que Paulo vai mostrar para aquela igreja, para eles poderem entender realmente quem era aquele Cristo e eles voltarem a fazer aquilo que eles faziam no começo e deixar de mão as heresias. Nesta noite nós vamos aprender um pouco sobre isso também. E a primeira verdade que nós vamos encontrar aí é que Cristo, Ele é supremo sobre todas as coisas. Nós vamos ver isso aí dos versos 13 até o 17. Olha como Paulo começa aí, ó. Ele vai dizer, ó: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nele nós temos a redenção dos pecados. A primeira coisa que esse Cristo fez para mim e você foi nos transportar do domínio de Satanás. Porque a palavra do Senhor fala no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós vivíamos de acordo com o que nós achávamos melhor, e por natureza nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira. E Paulo aqui para essa igreja de Colossos nos diz essa noite que a primeira coisa que ele fez para nós como cristãos, que esse Cristo fez, foi nos resgatar do domínio de Satanás, foi nos resgatar do domínio das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Ele nos transportou para quê? Para que nós possamos ter vida, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente. E a primeira coisa que esse Cristo, por Ele ser supremo, por Ele estar acima de todas as coisas, é Ele ter nos tirado desse domínio. Hoje eu e nem você somos mais dominados por as trevas, porque alguém nos alcançou. Esse Cristo nos transportou da vida de escravo que nós tínhamos para sermos livres e viver diante de um Deus e andando em verdade. Que Ele diz, ó, e nele nós temos a redenção. Foi Ele quem nos redimiu, foi Ele quem perdoou os nossos pecados. Por isso que nós devemos viver de acordo com aquele Cristo, porque Ele nos alcançou, Ele nos transportou. E nós não devemos viver só aqui em 4 paredes, não é só no nosso louvor, mas é diariamente com as pessoas que nós temos ao nosso redor, por onde quer que nós andarmos. Nós devemos dar testemunho do que esse Cristo fez em nossas vidas, porque as pessoas nos conheceram quando nós não éramos cristãos, e nós vivíamos de qualquer jeito, nós não dávamos a razão para ninguém, mas alguém nos alcançou, alguém mudou a nossa vida, alguém mudou o nosso ideal, e esse Cristo foi quem fez isso, esse Jesus que nós cantamos. Então eu e você, nós devemos nos policiar, como nós temos vivido, como esse Cristo tem sido visto em nossas vidas. Será que as pessoas têm visto esse Cristo em nossas vidas? É isso que nós devemos evidenciar todos os dias, por onde quer que nós andarmos, porque Ele que nos transportou. E Paulo vai dizer mais no verso 15 aí, ó, que esse Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Esse Jesus que nós cremos nele hoje, Ele é a imagem do próprio Deus. Foi Ele que veio e habitou no meio do seu povo, para que eu e você alcançássemos perdão. Porque se não fosse esse Cristo, nós estávamos perdidos. Nós ainda estávamos nos reinos da treva. Mas por causa dele nós fomos alcançados. E por meio dele foram criadas todas as coisas. Como Paulo continua dizendo, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas essas coisas, elas foram criadas por Ele e para Ele. Então nós só estamos aqui hoje porque foi Ele quem nos criou um dia. E se Ele não tivesse feito nada disso, nós não estaríamos aqui nesta noite para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome. Esse Cristo veio e morreu na cruz, e todas as coisas foram feitas para Ele e por meio dele.
João, no seu Evangelho, capítulo 1, do 1 ao 3, ele vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Todas as coisas elas foram criadas por feito e por intermédio dele, e nada do que se foi feito, se não fosse por ele, não existiria. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que a igreja deve pregar. Esse é o Cristo que nos alcançou. Foi aquele que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. É esse que nós pregamos, é esse que nós cantamos, esse é quem nós devemos dar testemunho. Paulo está afirmando aqui que Jesus, ele é a ação contínua de Deus. Foi a ação contínua de Deus. Foi Cristo ter vindo nessa terra para salvar eu e você. Ele derramou seu sangue na cruz por mim e por você. Então nós devemos falar para as pessoas, realmente fazer com que as pessoas entendam quem é esse Jesus, quem é esse Cristo que nós servimos. F.F. Bruce, no seu comentário, ele vai dizer que nós chamarmos a Cristo a imagem de Deus é dizer que nele o seu ser, a sua natureza se manifestaram perfeitamente e que nele o invisível se tornou visível. Quando Cristo veio e desceu nessa terra e habitou entre os homens, e os discípulos, e todo aquele povo que viu ele ali e chamaram ele de Cristo, eles entenderam que ele era perfeitamente a imagem do Deus invisível, que ele era o Deus, como F.F. Bruce fala em seu comentário, né? Que nós chamamos esse Cristo a imagem de Deus, é dizer que nele a natureza de Deus se manifestaram perfeitamente, e que o invisível se tornou visível através de Cristo. Então, se alguém lhe perguntar quem é Deus, você vai dizer: olhe para Cristo. Ele é a imagem desse Deus invisível, porque ele é o próprio Deus, porque ele é da própria natureza, eles são da mesma essência. O autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita e à majestade nas alturas. Ele é a expressão exata desse Deus, do Deus que nós servimos. Jesus Cristo, ele é a expressão exata do seu ser. E nós, como cristãos, nós devemos entender quem é ele, quem é esse Deus, e também podemos pregar para as pessoas. Porque se nós somos cristãos e nós não entendemos quem é esse Deus, nós não vamos conseguir repassar para as pessoas. Porque o papel de pregar a Cristo não é só do nosso pastor todos os domingos aqui, mas o papel de pregar a Cristo, o ide de Jesus, é da igreja do Senhor. Não é só do nosso pastor todos os domingos ou todas as quarta-feiras, mas esse papel de levar as pessoas a conhecer Cristo é meu e é seu. Todos os dias, por onde quer que nós passarmos, as pessoas têm que ver Cristo em nossas vidas, as pessoas têm que ver Cristo nas nossas palavras, as pessoas têm que ver Cristo nas nossas ações. Se as pessoas não estão vendo isso em você, então você deve repensar se realmente você é um cristão, se realmente você tem conhecido esse Jesus que você vem domingo após domingo adorar aqui neste templo, reunido com a igreja. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele é supremo sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Essa é a primeira verdade que Paulo vai mostrar para aquela igreja. Olha, vocês devem abandonar tudo isso que vocês estão procurando fazer. Vocês devem abandonar todas essas ideologias que vocês estão seguindo, porque esse Cristo aqui é suficiente para todos vocês. E nós, como cristãos, nós devemos entender isso, que esse Cristo, ele é supremo sobre todas as coisas. E a segunda lição que Paulo vai nos mostrar é que esse Jesus, ele deve ser o centro da igreja, ele deve ser o centro da minha vida, ele deve ser o centro da sua vida. Nós não estamos aqui por causa de mim, ou por causa de vocês, ou por causa do pastor, mas nós estamos aqui por causa de Cristo. Nada do que nós fazemos aqui é por causa de nós mesmos, mas é por causa dele,
porque tudo foi feito para Ele e por Ele, né? Nada é por causa de mim ou por causa de vocês, mas é por causa dele. E Paulo vai dizer que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, no verso 18 aí, ó. E é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo Ele tenha a primazia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do sangue derramado na cruz. Esse Cristo, é Ele quem habita no nosso meio, é Ele quem governa, é Ele quem governa a igreja. Tudo que nós fazemos aqui deve começar nele e terminar nele. Não só aqui na igreja, mas se você é um cristão, você é um mordomo de Deus, você é um mordomo de Cristo. Então todas as coisas que vocês vão fazer, você tem que fazer como se fosse para Cristo, como se você estivesse fazendo para Ele, porque Ele que é o cabeça, é Ele quem comanda a igreja, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele foi o primogênito de tudo, e nós só estamos aqui por causa dele. Então nada do que eu faça, nada do que o Ministério de Música aqui faça, nós não somos melhor do que ninguém, porque nós só fazemos porque Ele habita em nós, porque se Ele não habitasse em nós, nós não éramos nada. Então nós, como igreja do Senhor, nós devemos entender que o trabalho da igreja do Senhor aqui nessa terra não depende de mim ou de você, mas depende do Senhor. Se você não vier mais, o Senhor vai levantar outra pessoa para vir fazer, porque não depende de você ou de mim, mas depende dele, porque Ele é o cabeça, Ele é quem deve ser adorado. A glória aqui não é para mim nem para você, mas a glória deve ser dada a Ele. Mas muitas das vezes nós queremos essa glória, às vezes nós batemos do peito e achamos que somos o cara, achamos que estamos por cima da carne seca, porque só eu sei fazer, se eu não for, não vai acontecer. E nós estamos enganados, meus irmãos, e nós estamos enganados, porque se eu não for e você não for, Cristo vai levantar outra pessoa e vai fazer até melhor do que eu ou você, porque Ele é quem é o cabeça, não sou eu nem são vocês, é esse Cristo que é o cabeça da igreja. Ele é que foi o primogênito dentre todas as coisas, para que nele tudo se tenha a supremacia. Ele é supremo. Então não adianta nós queremos bater no peito, achamos que nós podemos oferecer alguma coisa para esse Deus, que nós não podemos. A única coisa que nós podemos oferecer a Deus é gratidão por Ele ter nos alcançado de uma vida perdida que nós estávamos e nos colocou na linha de novo, né? Ele nos alcançou, Ele nos resgatou, né? E nós devemos entender que esse Cristo, Ele deve ser supremo em todas as coisas da nossa vida, em todos os lugares. Nós não somos melhores uns do que os outros, nós não somos melhores, nós só sabemos algo porque esse Cristo habita em nós, porque nós somos resgatados por Ele, nós somos nova criatura, e tudo que nós fazemos hoje é porque Ele já preparou de antemão para que nós fizesse aqui na igreja. Isso, nada para Ele é novo, mas foi Ele que constituiu todas as coisas. Nós somos apenas elementos na mão de um Deus, somos instrumento que Ele usa para que a sua obra possa ser proclamada, para que a sua obra possa ser feita nessa terra. Mas se nós acharmos que se nós não fazermos, Ele não vai achar quem faça, nós estamos muito enganados, porque a obra não é nossa, a obra é dele, e a glória é só para Ele, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, né? Como Paulo fala aí, ó, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Quando Adão pecou lá no Éden, todos nós já nascemos condenados, e quando Cristo veio, Ele reconciliou tudo aquilo que estava afastado. Ele veio e reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estavam na terra quanto as que estão nos céus, e Ele estabeleceu a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos deu novamente a oportunidade de um dia morar no céu com Ele, porque nós estávamos perdidos, nós já nascemos condenados por causa do pecado de Adão, né? Nós já nascemos condenados. Efésios capítulo 2, 12 vai falar que naquela época vocês estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós estávamos. Nós estávamos longe dele, sem esperança, éramos estrangeiros à aliança, ao povo da promessa, mas como o povo não aceitou que ele era o Messias, nós entramos nessa promessa através do seu sangue derramado na cruz, e nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, mas por causa do sangue de Cristo derramado na cruz, ele novamente reacendeu a esperança no nosso coração. Ele nos trouxe novamente para perto dele, por causa do sacrifício na cruz. Calvino, ele vai comentar esses textos, ele vai dizer que ele mostra, pois, que Cristo, ele é o único que possui a autoridade de governar a igreja, que ele é o único a quem a igreja deve manter seus olhos e o único de quem depende a unidade do corpo de Cristo. É ele. Somente ele. Nós só estamos aqui, nós só somos unidos, pecadores como somos, mas remidos. Nós todos aqui temos ideias diferentes umas das outras, e muitas das vezes as nossas ideias não se batem, mas nós só estamos reunidos aqui louvando o único Deus por causa desse sangue de Cristo. E essa unidade só é patente aqui no meio da sua igreja, porque os nossos olhos estão no único a quem a igreja deve manter, que é esse Cristo, e essa unidade só depende dele. Nós só amamos uns aos outros porque alguém nos amou primeiro, como João fala. E eu e você só tem essa capacidade de amar o seu irmão, mesmo sendo diferente de você de todos os aspectos, porque Deus lhe amou primeiro. E o nosso dever como cristão é amar uns aos outros, apesar dos nossos defeitos, porque nós temos muitos, mas nós somos obrigados, não, né? Nós somos obrigados a amar os irmãos? Não, nós fazemos isso porque alguém nos amou primeiro e nos amou de graça. Ele nos alcançou de graça. E o dever da igreja é amar uns aos outros, mas entendendo que isso só depende por causa de Cristo, porque Ele deve ser o centro de todas as coisas. Ele é quem governa. Tudo só acontece porque Ele é soberano sobre isso tudo. Não é por causa de mim e nem de vocês, mas é por causa dele. Nós somos apenas instrumentos. E nós, para podermos entender isso, nós devemos entender que Ele também, esse Cristo, Ele é suficiente em nossas vidas. Nós não precisamos trazer nada para agregar ao culto, para dizer assim, não, está faltando algo aqui. Não, porque esse Cristo, Ele é suficiente. Olha os versos 21 ao 23. Ele vai dizer, antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos e sem culpa, e livres de toda acusação. Então, nós devemos entender que o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente na cruz. Então, nada de melhor que eu faça vai interferir nisso, porque o que ele fez na cruz do Calvário foi suficiente, como ele fala no verso 22, né? Contudo, ele agora reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, sem culpas e livres de toda acusação. Então, nós só somos livres hoje do pecado, porque um dia Cristo nos alcançou. É Ele quem nos coordena no caminho que nós devemos trilhar. É Ele quem nos dá o toque quando nós estamos errados. Quando nós falamos com o Senhor, o Espírito Santo é aquele que nos chama a atenção. É Ele quem diz, opa, vocês estão errados. Nada do que às vezes nós achamos que nós sermos melhor do que os outros vai fazer diferença para Deus. Não vai, porque o sacrifício dele já foi suficiente para salvar-nos. E não, nada do que eu faça de melhor do que outra pessoa vai fazer o melhor diante de Deus, porque só o sacrifício dele já foi suficiente na cruz do Calvário. E é isso que muitos cristãos ainda não entendem, ainda não entenderam. E nós vemos isso em vários lugares, as pessoas achando que por serem melhores do que as outras tem um lugar melhor diante do céu. Às vezes estão que nem os discípulos na caminhada,
quando eu caminhando com Jesus, Jesus ia indo descendo para ser crucificado, já ia fazer a última ceia. Quando eles estão no caminho, eles estão lá discutindo: quem vai ser o melhor no céu? Quem será que vai ser o primeiro? Será que é eu? Será que é você? E às vezes nós, como cristãos, nós estamos fazendo isso às vezes. Será que porque eu toco, porque eu faço uma oração mais bonita, eu vou ser melhor do que fulano e tal? E esquecemos de olhar para a Escritura, que nada do que nós fazemos aqui, meus irmãos, nada vai mudar, porque o que Ele fez por nós já foi suficiente. Foi suficiente. Então não adianta eu querer bater a mão no peito e dizer que sou melhor do que o outro, porque eu não sou. Porque Cristo é suficiente em nossas vidas. Em qualquer coisa que nós façamos, não é só no ambiente aqui de igreja, mas se nós somos cristãos, esse Cristo deve aparecer em nossas vidas. Por onde quer que nós andarmos, as pessoas têm que olhar para a gente e dizer: realmente, esse homem ou essa mulher serve esse Cristo que ele tanto prega, que ele tanto louva. E nós, como cristãos, nós devemos entender isso, meus irmãos. E por último, Paulo vai mostrar aí que, para nós entendermos que Ele é suficiente, e que Ele é o centro, e que Ele é supremo de todas as coisas, nós vivemos com esse Cristo. Todos os dias Ele é a nossa motivação maior. Ele é a nossa motivação maior. E o interessante desse texto aqui, que nós vamos ver Paulo, né? Um homem que foi perseguidor da igreja, né? Uma conversão improvável que nós escutamos aqui domingo passado, que o nosso pastor pregou. Um homem que não tinha nada para ser cristão, porque era perseguidor da igreja, mas um dia Deus se encontrou com ele. Ele caiu do cavalo, literalmente, né? E Deus disse: vem, agora você vai fazer parte desse povo que você persegue. E o interessante é que ele vai dizer aqui no verso 24 que esse Cristo foi a motivação maior para ele, por tudo aquilo que ele já sofreu, por tudo aquilo que ele tem passado, mas ele se alegrava em ensinar o povo, em ensinar as igrejas sobre esse Cristo. Ele vai dizer no verso 24, né, que eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu coração o que resta das minhas aflições em Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, né? Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por meio para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. Ele diz: eu me alegro nos meus sofrimentos. Eu posso até estar sofrendo, passei por perseguições, já apanhei por causa desse evangelho, mas eu me alegro, porque eu completo as aflições de Cristo no meu corpo. Às vezes nós achamos que ser cristão, nós não vamos ter sofrimento, e nós vamos ter os sofrimentos, e esse sofrimento é quem vai nos fazer mais forte. Esse sofrimento é quem vai nos ajudar a realmente entender quem é esse Cristo, quem é esse Cristo em nossas vidas, quem é esse Jesus que nós pregamos, quem é esse Jesus que nós louvamos aqui. E é o que Paulo está fazendo. Por causa da igreja do Senhor, ele estava sofrendo, ele estava apanhando, mas mesmo assim ele era alegre, porque o evangelho do Senhor estava alcançando vidas, estava alcançando pessoas que estavam morrendo sem Cristo, e as pessoas estavam entendendo quem realmente era. Nunca ninguém imaginaria que Paulo ia dizer isso, né? Eu me alegro por causa desse Cristo, um Cristo que ele perseguiu por vários anos, matou vários cristãos por causa dessa palavra, mas um dia Cristo chamou ele, e ele não conseguiu negar aquele chamado. E é o nosso caso, meus irmãos. Quando Cristo nos chamou, Ele nos trouxe, embora às vezes nós não queríamos nem saber desse evangelho, mas agora vocês vão ser esses cristãos, agora vocês vão sofrer pelo meu nome, agora vocês vão ser perseguidos, porque se nós realmente queremos viver esse evangelho de acordo com o que ele é, as pessoas vão falar da gente, nós vamos andar na contramão da vida, as pessoas vão chamar: esse cara só quer ser santo, são chatos. Mas se nós queremos viver o evangelho de acordo com o que ele é, e realmente entender quem é esse Cristo, nós vamos ser injuriados, nós vamos ser insultados, mas nós devemos permanecer firmes, né? Paulo vai dizer que o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos, a este Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança
da glória, viu? E agora Paulo em Efésios falou que nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, e agora ele diz que esse mistério ele foi revelado a nós, e que ele é a esperança da glória. Quem era o mistério? Era Cristo, era esse Deus. Então, se o mistério foi revelado a nós como cristãos, e que a esperança é um dia nós estarmos com Ele, então nós devemos viver de acordo com o que Ele tem nos ensinado na sua palavra, né? E nós devemos proclamar todos os dias essa palavra, por onde quer que nós passarmos, no nosso trabalho, no meio das nossas escolas, no meio da nossa família, porque tem muitas pessoas no meio das nossas famílias que não foram alcançadas ainda por esse Evangelho, e nós devemos proclamar, como Paulo sempre fazia, né? Embora nós estivéssemos sofrendo, ele estivesse sofrendo, mas ele se alegrava quando ele mandava uma palavra de conforto àquelas igrejas, né? Não só a Colossos, mas todas as 13 cartas que ele escreveu, né? Ele sempre tinha uma palavra de consolo àquelas igrejas, embora elas estivessem passando por tribulações, mas ele dizia, ó, fiquem firmes. Filipenses vai dizer, toda a palavra que ele dá, ó, fiquem alegres, embora vocês estejam passando por muitas tribulações, mas alegrai-vos. E aqui em Colossos ele está falando a mesma coisa, ó, não dê ouvido ao gnosticismo, não dê ouvido aos falsos profetas, mas continue firme nessa palavra, continue firme nesse mistério que foi revelado a vocês, na esperança que é Cristo, a esperança da glória. Então nós, como igreja do Senhor, nós devemos também nos manter firmes todos os dias nessa palavra. MacArthur vai dizer que a alegria e profunda confiança de Deus não está no controle da sua vida, mas a alegria é gerada a partir do reconhecimento do que Cristo fez na vida de uma pessoa. A alegria não está nas circunstâncias, e sim ao relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Então a nossa alegria não deve estar só nas circunstâncias, mas a nossa alegria deve estar em Cristo, porque nessa terra nós vamos passar por vários momentos altos, momentos baixos, mas a nossa alegria não deve estar nas circunstâncias, mas deve estar em Cristo, todos os dias em Cristo, isso deve ser batente na nossa mente, em Cristo. A este Deus quis, aí no verso 27 vai dizer, a este Deus quis fazer conhecida a glória, a riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto eu me esforço, né? Lutando conforme a força dele e atuando poderosamente em mim. Então o papel da igreja é proclamar isso, é advertir as pessoas, é admoestarmos uns aos outros, como a sua palavra fala, como a sua palavra tem nos ensinado aqui na igreja, para que nós possamos nos tornar perfeitos em Cristo, não em nós mesmos, porque nós não somos nada, mas nós somos alguma coisa porque Cristo habita em nós. Mas se nós formos olhar para nós mesmos, nós não temos nada a oferecer a esse Deus grande, a esse Deus supremo, mas somente nós, olhando para a palavra e advertindo uns aos outros, é que nós vamos conseguir viver esse Evangelho. Matt Chandler, no seu livro Criados pela Palavra, ele vai dizer que o nosso serviço começa nele, porque ele é a nossa motivação, e termina nele, porque somente nele nós somos capacitados a servir a Deus e as pessoas. Então, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Cristo que nós devemos pregar, e esse é o Cristo que nós devemos ter a nossa motivação todos os dias, porque ela começa nele e termina nele. E nós só vamos conseguir amar uns aos outros, compartilhar das bênçãos do Senhor uns com os outros, se nós estivermos nele, e se nós proclamarmos essa palavra, e se nós proclamarmos estar todos os dias em Deus. E o que nós temos de lição desse texto, meus irmãos, para a igreja? A primeira coisa é que nós devemos entender que esse Deus, ele é supremo, e que todas as coisas estão debaixo do seu poderio, nada está oculto aos seus olhos, e que ele é soberano sobre a igreja. A segunda coisa é que ele é o centro, nada do que nós fazemos
nós podemos chamar a glória para nós, mas todas as coisas só dependem dele e para ele, porque ele é que é o centro da igreja. Tudo deve correr ao redor dele, não ao meu redor e nem ao seu redor, mas somente por ele e para ele são todas as coisas. Não é por mim, mas é por causa dele. E por último, o que nós devemos fazer é proclamar esse evangelho a cada dia, baseado nas escrituras e entendendo realmente quem é esse Cristo. Realmente quem é esse Cristo. Para que a nossa confiança, como o Matt Chandler fala no seu livro, quem puder comprar esse livro, é um livro muito bom, Criados pela Palavra, Matt Chandler. Lá ele vai falar de vários assuntos bem interessantes. E ele diz isso lá, né, que o nosso serviço, ele começa nele, porque ele é a nossa motivação, e termina nele, porque somente nele nós somos capacitados a servir. Somente nele. Nós só vamos conseguir servir aqui na igreja como cristãos se nós entendermos isso, porque é ele quem nos capacita todos os dias a vivermos uma vida diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por mais um momento que estivemos reunidos nesta noite. Amém. Vamos orar. Deus eterno, obrigado por mais uma vez o Senhor falar ao nosso coração. Que a cada dia nós possamos reconhecer que nós somos meramente instrumentos em suas mãos. E que nada do que nós fazemos depende de nós mesmos, mas só depende do Senhor, porque o Senhor é que é o cabeça da igreja, o Senhor é que teve a primazia, o Senhor que foi o primogênito de todos, e nós só existimos porque o Senhor fez. Todas as coisas só existem porque foram criadas por meio do Senhor. Que a cada dia o Senhor nos ajude a viver o Evangelho de forma simples, que a cada dia as pessoas possam ver o nome do Senhor em nossa vida, através das nossas ações, através da nossa palavra, através de nós nos comportarmos diante da sociedade, para que as pessoas possam também querer esse Cristo que nós pregamos. Não, que esse Cristo não fique só nas nossas palavras, mas que todos os dias nós possamos vivenciar Ele na nossa vida, que todos os dias nós possamos querer mais aprender do Senhor, para que nós possamos nos capacitar para falar do Senhor por onde quer que nós andarmos. Que o Senhor possa nos levar em paz para nossas casas e nos dê uma semana abençoada diante do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Terça-feira temos a oração das senhoras, né? Vamos retornar aí. Quarta-feira, culto de doutrina às 7 horas. E domingo, o culto da